Olá pessoal, sou a Aureni, professora do curso Nações e formadora aí que vem auxiliar vocês com mais um tema de grande interesse nesse momento, que são a questão dos registros e principalmente carta de intenções. O que será isso em carta de intenções? Intenções? Ela tem sim. Quando a gente ouviu o nome pela primeira vez, carta de intenções, aliás, tem gente que chamou carta de extensão. Cuidado, hein? Carta de intenções. O que é carta de intenções? Ela tem uma intencionalidade, que é observar, atentar às questões do trabalho pedagógico da escola. Então, hoje, quando a gente fala de carta de intenções, ela está diretamente articulada ao projeto político pedagógico. O que é o trabalho pedagógico que essa instituição faz? Como é que ela desenvolve as suas práticas pedagógicas? Isso tudo estará posto na carta de intenções, que é um plano de trabalho da equipe docente e da equipe gestora. Então, vamos iniciar conversando um pouquinho sobre as formas de comunicação que nós temos com a carta de intenção. O objetivo dela, como eu disse para vocês, é constar ali as ações dos docentes, o que ele pretende realizar com os seus agrupamentos, suas ações pedagógicas, as experiências vivenciadas com as crianças, os momentos de discussão, de realização, as participações nos diferentes tempos e espaços da escola e, como volto a insistir, qual é a intencionalidade disso? Por que eu preciso ter um registro de tudo isso? Porque a gente quer dar visibilidade para o trabalho pedagógico da instituição. Visibilidade, mas a gente já faz isso quando o pai... Não, agora a gente quer oficializar. Quando a gente diz para o pai, vem conhecer o projeto político pedagógico, não, isso é muito demorado, é muito papel, é muito... A carta de intenções é do seu agrupamento. Quando o pai tem conhecimento, ele pode perguntar, ele vai poder ajudar. Ele será parceiro no processo porque ali está constando a tua intenção de trabalho com aquele agrupamento. O que é que pode ser feito com as crianças deste grupo em que o filho, a filha dele faz parte. Então, esta carta é o canal de comunicação entre a escola e a comunidade. Como eu disse, é um papel fundamental da comunicação. A comunidade está conversando com a escola. Os docentes estão conversando entre si. O docente está conversando com o seu agrupamento e nisso a escola produz a carta de intenções da instituição com todas as ações previstas, as atividades que quer desenvolver, a proposta pedagógica, enfim. É tranquilo fazer essa carta de intenções? Quando a gente diz de imediato, parece que sim, mas ela traz algo que a gente tem que refletir bastante, eu chamo até de desafio. É um desafio promover a carta de intenções porque ela envolve, como eu disse, os registros de ações, experiências, vivências, de trabalho pedagógico que aquele professor realiza com o seu grupo. Se ele realiza atividades com o seu grupo, ele precisa registrar, porque eu disse que é um canal de comunicação. Onde ele registra? Como ele registra? Aliás, nós vamos falar sobre isso num outro momento. Mas esse é o desafio. Como é que o professor vai garantir o registro das atividades, das experiências, das vivências, do conteúdo que ele precisa realizar com as crianças. Conteúdo esse que será formatado via projetos didáticos, de acordo com o ritmo de desenvolvimento do seu agrupamento. Então, ele vai registrar, ele vai ser o professor produtor, porque ele registra o que ele está desenvolvendo com as crianças. Mas há momentos em que ele não será só o produtor-autor, ele vai ser o coautor. Por que coautor? Porque ele vai realizar junto com as crianças, né? Ele vai ser o auxílio da criança, ele vai estar ajudando a criança a realizar as suas tarefas. E nesses registros,
em que ele será o coautor, a criança também se sente valorizada, porque ele percebe que ele esteve com a professora na construção desses materiais e garantiu também que a participação dos colegas e da professora pudesse dar mais credibilidade para o trabalho dele. Então, traz uma autonomia para a criança nesse trabalho de coautoria. É preciso lembrar também que a proposta pedagógica da escola, como eu disse, tem uma intencionalidade, é buscar, através dela, informações de fato do que as crianças estão produzindo. Essa produção é o que a gente chama de conhecimento, é o que a gente chama de conteúdo, é o que a gente chama de trabalhos, ações e o desenvolvimento que a criança está aprendendo, conhecendo ali no seu dia a dia. Planejar, então, passa a ter um novo olhar. Esse novo olhar que planejamento é esse que eu faço? Não é aquele de fevereiro, que a gente escuta lá no início do ano, senta, conversa, bate papo, todo mundo feliz, voltou de férias, mas precisa planejar. Tem gente que faz um planejamento super dedicado, organizado, de acordo com o que ele tem para sua faixa etária, para o seu grupo, para o seu ritmo. Tem gente que até pega, ou não será, que até pega o planejamento do ano anterior e só troca o ano. Muito estranho isso, mas a gente sabe que acontece. Com a carta de intenções, isso precisa ser removido. A palavra é essa, removido desse processo. Com a carta de intenções, você primeiro vai conhecer seu grupo, você vai fazer organização do trabalho, você vai planejar os projetos didáticos, você vai alinhar o ritmo, o tempo, os espaços, as condições de trabalho, você vai reorganizar suas práticas pedagógicas de acordo com o seu agrupamento e colocar, como eu disse, as intenções, que com o decorrer dos meses, nós teremos aí possibilidades da flexibilidade de mexer nesse material. Então, o professor passa a ser mediador do seu próprio processo. Claro que ele tem as intervenções, que eu gosto muito dessa palavra, intervenções e não interferência. Interferência é muito diferente de intervenções. A interferência, alguém vem e fala uma coisa que contribui. Não trouxe inovações. A intervenção traz mudança, transformação. Então, o papel do educador é transformar, é fazer a intervenção do processo pedagógico. Então, o coordenador pode ser o auxílio desse professor para intervir nas propostas, organizar, até porque ele tem uma preocupação que tudo dê certo. Daí que a gente diz que é um planejar com flexibilidade essa carta de intenções, tá? Produzir sim, mas com análise, com reflexão e garantir que de fato esses registros possam dar visibilidade. É uma palavra que a gente vai estar repetindo muito, porque esse é o objetivo da carta de intenções, dar visibilidade do PPP da escola. Ampliar conteúdos, desenvolver os aspectos pedagógicos aí junto às crianças, com parceria da comunidade escolar, é fundamental que se tenha principalmente o olhar para a observação e escuta das crianças. Que observação é essa? Observar o quê? Mas eu já estou olhando para ele, todo dia eu vejo, o que eu vou escrever? A gente precisa ter a escuta das crianças, a gente precisa ter as observações de alguns aspectos relevantes das crianças. Então eu sempre oriento assim: se você vai fazer, marcar um momento para as observações, vai observar o parque, você vai observar quem, como, não dá para ser todos ao mesmo tempo, mas você pode sim fazer os registros das observações, elencando alguns alunos que você quer estar atento, ir para essa escuta para poder fazer os registros. Num outro momento você escolhe outros alunos e vai fazendo o acompanhamento, você vai registrando, você vai estar atento a esse trabalho pedagógico. O que é essa escuta? Não é ouvir, essa escuta do ouvir. A escuta que traz aqui nos aspectos pedagógicos é você estar atento às necessidades, os desejos, às questões de tristeza, de alegria, como essa criança se comporta, por que ela está agitada, porque ela é extremamente tranquila, ela não reage a algumas ações. Você está tendo um olhar bem
crítico em relação a essa criança, no sentido de ter a escuta dele para poder organizar o seu material didático, as suas ações. Nisso a gente vai construindo uma relação saudável. Quando eu faço a escuta, quando essa criança é protagonista do processo, isso vai reverberar em relação saudável. Escola, criança, adulto, criança, 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 escola, comunidade, comunidade e as crianças. Então, é um olhar diferente de planejamento, é um olhar diferente de planejamento. Esse planejamento passa a ser uma inovação. E a gente sai daquilo que a gente chama mesmice, né? Entre aspas, aí, essa mesmice, fazer esse planejamento que a gente já sabe como é que faz. Na carta de intenções, esse planejamento tem um novo olhar, tem um novo pensar. Temos que pensar também no outro aspecto da carta de intenções. Quais são os recursos que a gente tem para esses registros? O que a gente tem como os recursos didáticos aí? Temos o diário de bordo, temos portfólio, temos blogs, temos semanário, fotos, filmagens, temos agenda, o caderno de passagem, diga-se de passagem, né? Para que tanto caderno? Né, se ele não tem uma qualificação no que atuar. Quando a gente tem vários materiais de registro, cada um deles precisa ter, gente, vamos prestar atenção, cada um deles precisa ter a qualificação para que ele fez, para que se fez, por que eu vou usar esse material? Temos que ter muita clareza disso, que cada registro ele precisa ter um olhar crítico, seja do coordenador, seja do próprio professor. O registro pelo registro não faz sentido. Se a gente disse aqui hoje que o professor ele é produtor de seus saberes, então ele precisa visitar sim o que ele escreveu, o que ele fez. Para que semanário se eu não observo se eu estou fazendo coisas boas nesse semanário, esse boas no sentido de eu estou visitando esse semanário para saber isso está sendo bom para nossas crianças, favoreceu, as crianças se envolveram, porque se não foi bom para as crianças, semana que vem eu já não repito. Então o semanário também é local de visita. O diário de bordo, eu acho muito interessante, quero abrir um aspas aqui para um autor que é de grande referência, Miguel Zabalza, é uma referência e ele defende demais o uso do diário de bordo pelos docentes, porque o diário de bordo, o nome já está dizendo, é uma viagem, é um trajeto que o professor faz para acompanhar o desenvolvimento da sua sala. Então, diariamente ele vai lá, registra algo, ele acompanha, ele fica atento. Posso ter o diário de bordo individualmente de cada criança para eu registrar. Ai, o Pedro hoje fez algo que ele nunca tinha feito. Corro lá, escrevo rapidinho na página do Pedro. Por quê? Quando for maio, isso aconteceu em março. Quando for maio, junho, que eu preciso fazer os registros, eu tenho como observar o que aconteceu, o que foi realizado. Então, é fundamental aí a gente ter a participação de todos os docentes, da coordenação da direção, fazendo intervenção nos formatos de registros que a gente tem. Os vídeos, as filmagens, fotos, cuidado, né? Claro, a gente sempre fala com o uso do celular em situações que não sejam pedagógicas, né? Ele é para ser usado para você gerenciar as ações pedagógicas que você tem realizado, mas cuidado para a gente não achar que a gente pode ficar com esse recurso em mãos, né? Esse material em mãos e não fazendo de fato o uso como recurso pedagógico, material pedagógico. É fundamental então a gente pensar que a carta de intenções ela vai refletir sobre as práticas realizadas, vai dar visibilidade das práticas realizadas pela escola e o que é que precisa ser revisitado enquanto material didático, enquanto material de registro que vai mostrar o acompanhamento do trabalho pedagógico da escola. A gente vai parando por aqui, porque gostaria, num outro momento, de tratar com vocês a questão dos registros. Mas se eu tenho que registrar, tenho que acompanhar, quais são as formas de registro que a gente precisa utilizar para desenvolver o trabalho pedagógico? Quais são
as dicas, orientações para o uso? Posso usar fotos e imagens em qualquer lugar? Quais são os direitos de imagem? Falaremos sobre isso num próximo momento. Espero que a carta de intenções esteja em andamento na sua instituição, que seja de sucesso e que tenha o olhar do gestor também, dando acompanhamento, dando orientações e fazendo as intervenções para que de fato ele possa acompanhar e dar condições disso no projeto político pedagógico, tá? Um bom trabalho a todos e sucesso na instituição de vocês.